São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Quem achou, diga amém. Diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Só até aqui está bom, amém? Pode se assentar e glorificar o Senhor com as palmas, bem alegre. Diga assim: Senhor, dai-nos sabedoria da Tua palavra. Amém. Eu li um ensinamento do Senhor Jesus para seus apóstolos. Ele diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Nos versículos anteriores, ele vai estar falando acerca da bondade de Deus e incentivando os apóstolos, aqueles ouvintes dele daquela época, a orar, a buscar a Deus em oração. Ele diz: pedi, pedi, dai-se-vos-ai. Buscai, encontrarei. Batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós querais que os homens vos façam, fazei-vos também, porque esta é a lei e os profetas. Aqui o Senhor está nos ensinando a buscar a Deus e comparando Deus com um pai. Um pai que, quando o filho lhe pede pão, o pai jamais lhe dará uma pedra, o pai jamais deixará o seu filho com fome. Assim é aos olhos de Deus para todos aqueles que o amam. Assim aos olhos de Deus para todos aqueles que Ele criou. Quando Deus olha o ser humano lá do céu aqui na terra, Deus Ele olha com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Porque você pode pensar, Deus permite muitas coisas ruins acontecer aqui nesse mundo. Deus permite muitas coisas ruins acontecer com pessoas aqui neste lugar, como doenças, como acidentes, como fome, em vários lugares. Deus permite essas coisas, mas não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus para conosco, que nós venhamos passar por esse sofrimento. Não é o que alegra o coração de Deus, mas por causa da desobediência do ser humano, o Senhor é impedido de nos abençoar. Quando o Senhor usou Moisés, lá no livro de Deuteronômio, 2000 anos antes de Cristo, quando o Senhor usou Moisés e falou: eis aqui o caminho da vida, da bênção, e eis aqui o caminho da maldição, da morte. E Deus deu uma orientação para aquele povo no passado: escolham, pois, a vida. Então você já vê que desde o passado não era propósito de Deus que o ser humano escolhesse a morte, que o ser humano escolhesse os problemas, que o ser humano escolhesse as aflições e as tribulações. Deus mandou o ser humano escolher a vida para que te vá bem e prospere na terra. Mas o que acontece nos dias de hoje?
o motivo de tantas coisas ruins. É aquele livre-arbítrio, aquele poder de escolha que Deus deu a cada um daqueles israelitas naquela época. Isso está nas nossas mãos também no dia de hoje. Se nós escolhermos a vida que é Cristo, se nós escolhermos andarmos com Cristo, andarmos no caminho de Cristo, com mão dada com Cristo, a nossa vida vai bem. Os problemas não vão deixar de existir por causa que quem está perto de nós está vivendo no pecado. Mas através da fé no Senhor nós vamos vencer as lutas. Através da fé em Jesus Cristo nós vamos vencer os problemas. Não podemos escolher o caminho da morte. Não podemos escolher o caminho das maldições. Não podemos escolher ser inimigo do Senhor, da vontade do Senhor. Não podemos escolher andar contra a vontade de Deus. É a mesma coisa de ter uma tonelada de chumbo aqui na minha frente e eu querer romper com a tonelada de chumbo, é eu lutar contra a vontade de Deus. O propósito que Deus tem na minha vida, o propósito que Deus tem na sua vida. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não quer ver o homem e a mulher sofrer na doença, sofrer na fome, sofrer na miséria, sofrer na depressão, sofrer sem esperança de vida. Ele enviou o Filho dele para morrer pela humanidade, para remir os nossos pecados. Aleluia! A palavra de Deus fala que Ele era o Verbo, e que Ele se fez carne, e que Ele habitou entre nós. A palavra de Deus fala que Ele se despiu da sua glória, que Ele se largou a glória, abandonou a glória e veio aqui na terra em carne, 100% Deus, 100% carne, passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve angústias. A palavra de Deus fala que Ele suportou tudo por amor de nós. Tudo por obediência ao Pai. Esse é o amor do Pai revelado para a humanidade. Esse é o amor de Deus. Quando Jesus fala, pedi, pedi, dai-se-vos-ai. Ele está falando o que você pedir a Deus com fé. Do agrado de Deus Ele vai te dar. Mas talvez você está lutando contra as mãos de Deus. Talvez você está lutando contra um ser maior que você. Não é uma luta física, mas espiritual, quando você transgride a vontade de Deus. Irmãos, lutar contra Deus é uma luta perdida. Aqui diz, o pai aqui na terra, ele às vezes é mau. Às vezes o pai aqui na terra, ele magoa com alguém. Mas se ele tem um filho que ele gerou, ele ama aquele filho, ele dá coisa boa ao filho. Mas o nosso Deus, Ele não é um Deus mau. Ele não é um Deus mau. Ele é um Deus bom e nele há muita bondade. Porém, quando Ele deixou o ser humano com livre-arbítrio, poder de escolha, e o ser humano escolhe a vida fora de Deus, sem Deus, aí as coisas apertam. Por isso Jesus está ensinando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E talvez você veja uma pessoa jogada nas drogas, jogada na cachaça, jogada na prostituição, e aparenta ter uma paz. É perigoso essa paz. Essa paz, ela é animal e ela é diabólica, diz a palavra de Deus. Essa paz, ela não vem de Deus, ela vem de Satanás. E Satanás dá essa paz para que a pessoa fica preso com ele, fazendo a vontade dele. Mas chegará uma hora, irmãos, em que nós vamos ter que dar conta de cada uma dessas vezes que nós trocamos Deus,
a vontade do Senhor, nosso Criador, pela vontade do adversário. Quando nós entramos pela porta estreita, quando nós entramos pelo caminho estreito, nós encontramos outro tipo de paz. Essa paz, ela é espiritual e ela vem de Deus. Essa paz, ela não é terrena. O problema de que quando estamos na presença de Deus e por algum motivo damos alguma brecha, o Senhor permite a aflição vir para os crentes. E alguns crentes não entendem isso. Ele não entende que ele deu uma brecha e Deus permitiu aquela aflição. E ele pensa que Deus esqueceu, mas aquela aflição é uma correção de Deus para ele. Deus só quer que ele se volta, que ele se humilha. E aí é onde ele volta para trás com tudo. E larga os caminhos do Senhor. E vai praticar as obras das trevas. Muitos, irmãos, cada caso é um caso. Uns fica depressivo. Outros ficam loucos. E outros ficam bem. Mas o problema do ser humano morrer lutando contra a vontade de Deus, você já sabe qual que é. Porque apertado é o caminho. Apertada é a porta, estreita é o caminho, estreita é a porta. Poucos aqui encontram, é esse o problema. Talvez você está passando por uma luta, você tem que analisar bem o que Deus requer de você, se é mais oração, se é mais humilhação para Deus, se é mais aquebrantamento. Talvez você não está na posição que o Senhor quer que você esteja. Você tem que analisar a sua vida, ver como está a sua conduta com Deus. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida e poucos há que a encontre. Mas, irmãos, quem encontra o caminho da vida, quem encontra Cristo, pela fé, nós vamos ter paz, vamos ter gozo, vamos ter providência. Mesmo com essas lutas, como eu disse, lutas vão vir, porque quem está do nosso lado, irmão, está andando em desobediência. Mas mesmo com essa luta pela fé, a nossa recompensa vai vir. O Senhor vai nos levar para com Ele. Está escrito que nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Que num abrir e fechar de olhos, nós vamos estar com Cristo nas mansões celestial. Então, irmãos, o que nos resta é ter fé. É ter fé. E entrar pela porta estreita, fugir das coisas erradas, não lutar contra Deus. Amém? Eu vou pregar. Vai ficar só até aqui. Né? Eu podia estender mais, mas só até aqui está bom.